Salve Maria Santíssima! Este vídeo foi produzido pelo canal Leitor Católico. Você pode utilizá-lo desde que ofereça os créditos ao canal. Para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas, inscreva-se, deixe o gostei, comente e ative as notificações. Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte. A profissão de fé. Segunda seção. A profissão da fé cristã. Os símbolos da fé. Capítulo 2. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Artigo 3. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Parágrafo 1. O Filho de Deus se fez homem. Item 1. Por que o Verbo se fez carne? Número 456. Com o credo niceno-constantinopolitano, respondemos confessando: e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Número 457. O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ele se manifestou para tirar os pecados. Doente, nossa natureza precisava ser curada. Decaída, ser reerguida. Morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem. Era preciso restituí-lo a nós. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não eram tais que comoveriam a Deus, a ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade encontrava-se em um estado tão miserável e tão infeliz? Número 458. O Verbo se fez carne para que, assim, conhecêssemos o amor de Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Número 459. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Pai, no Monte da Transfiguração, ordena: escutai-o. De fato, ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo em seu seguimento. Número 460. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Unigenitus Dei Filius, sua divinitatis volens nos est participes. Natura nostra assumpit, ut homines Deo facere factus homo. Ou seja, o Filho unigênito de Deus, nos querendo participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que se fez homem
fizesse dos homens deuses. Item 2. A encarnação. Número 461. Retomando a expressão de São João, e a palavra se fez carne, a Igreja denomina encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido a natureza humana para nela realizar nossa salvação. Em um hino advindo de São Paulo, a Igreja canta os mistérios da encarnação. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Número 462. A Epístola aos Hebreus fala do mesmo mistério. Por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Número 463. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. De Deus é todo o Espírito que professa Jesus Cristo que veio na carne. Esta é a alegre convicção da Igreja desde o seu começo, quando canta: ó grande mistério da piedade, ele foi manifestado na carne. Item 3. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Número 464. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Igreja teve de defender e clarificar esta verdade de fé no decurso dos primeiros séculos, diante das heresias que a falsificavam. Número 465. As primeiras heresias negaram a humanidade verdadeira de Cristo mais do que a sua divindade, que seria o docentismo gnóstico. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus, que veio na carne. No século III, porém, a Igreja teve de afirmar contra Paulo de Samósata, em um concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é o Filho de Deus por natureza e não por adoção. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial homoíseos ao Pai. E condenou Ário, o qual afirmava que o Filho de Deus veio do nada, e que ele seria uma substância diferente da do Pai. Número 466. A heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante desta heresia, São Cirilo de Alexandria e o Terceiro Concílio Ecumênico, reunido em Éfeso em 431, confessaram que o Verbo, unido a si, em sua pessoa, uma carne animada por uma alma racional, tornou-se homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde sua concepção. Por isso o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria tornou-se verdadeiramente Mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus não porque o Verbo tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela
que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Número 467. Os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo, ao ser assumida por sua pessoa divina de Filho de Deus. Confrontado com essa heresia em 451, o Quarto Concílio Ecumênico em Calcedônia confessou: na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é, de modo algum, suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só substância. Número 468. Depois do Concílio de Calcedônia, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, em 553, em Constantinopla, o Quinto Conselho Ecumênico confessou a propósito de Cristo: não há senão uma única hipóstase, ou pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, um da Trindade. Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina, como ao seu sujeito próprio, não somente os milagres, mas também os sofrimentos e até a morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e da Santíssima Trindade. Número 469. A Igreja confessa, assim, que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isto sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Id quod fuit remancit, et quod non fuit assumpsit. Ou seja, ele permaneceu o que era, assumiu o que não era. Canta a liturgia romana. A liturgia de São João Crisóstomo proclama e canta: ó Filho único e Verbo de Deus, sendo imortal, vós dignastes, por nossa salvação, encarnar-vos da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, vós que sem mudança vos tornastes homem e fostes crucificado. Ó Cristo Deus, que por vossa morte esmagastes a morte, sois um da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo, salvai-nos. Item 4. De que maneira o Filho de Deus é homem? Número 470. Uma vez que, na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, não aniquilada, a Igreja tem sido levada, ao longo dos séculos, a confessar a plena realidade da alma humana com suas operações de inteligência e vontade e do corpo humano de Cristo. Paralelamente, porém, teve de lembrar, por vezes, que a natureza humana de Cristo permanece impróprio, a pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Tudo o que Cristo é e o que faz nela depende do da Trindade. Por conseguinte, o Filho de Deus comunica à sua humanidade seu modo pessoal de existir na Trindade. Assim, em sua alma como em seu corpo,
Cristo exprime humanamente os modos divinos de agir da Trindade. O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. A alma e o conhecimento humano de Cristo. Número 471. Apolinário de Laodiceia afirmava que, em Cristo, o Verbo havia subsistido à alma ou o espírito. Contra este erro, a Igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana. Número 472. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de verdadeiro conhecimento humano. Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado. Exercia-se nas condições históricas de sua existência, no espaço e no tempo. Por isso o Filho de Deus, ao tornar-se homem, pôde aceitar ir crescendo em sabedoria, tamanho e graça, e também se informar sobre aquilo que, na condição humana, se deve aprender de maneira experimental. Isto correspondia à realidade de seu rebaixamento voluntário à condição de escravo. Número 473. No entanto, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia ao mesmo tempo a vida divina de sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas por sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que convém a Deus. Este é, em primeiro lugar, o caso do conhecimento íntimo e direto que o Filho de Deus feito homem tem de seu Pai. O Filho mostrava também em seu conhecimento humano a penetração divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. Número 474. Por sua união à sabedoria divina na pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava na plenitude da ciência dos desígnios eternos que viera a revelar. Aquilo que ele diz desconhecer neste campo declara, em outro momento, não ser sua missão revelá-lo. A vontade humana de Cristo. Número 475. Paralelamente, a Igreja, no sexto concílio ecumênico, confessou que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de modo que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda poderosa. O verdadeiro corpo de Cristo. Número 476. Visto que o Verbo se fez carne, assumindo a verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Em razão disto, o rosto humano de Jesus pôde ser desenhado. No sétimo concílio ecumênico, a Igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Número 477. Ao mesmo tempo, a Igreja sempre reconheceu que, no corpo de Jesus, invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez seus traços de um corpo humano, a ponto de, pintados em uma imagem sagrada, poderem ser venerados, pois o crente que venera sua imagem, venera nela a pessoa que está pintada. O coração do Verbo encarnado, número 478. Jesus nos conheceu e nos amou a todos, durante sua vida, sua agonia e paixão.
e entregou-se por todos nós e por cada um de nós, Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amou-nos a todos com o coração humano. Por esta razão, o Sagrado Coração de Jesus, transpassado por nossos pecados e para a nossa salvação, praecipius considerantur index et symbolus ilius amoris, quo divinus redemptor aeternum patrem nominesque universus continenter adamat. Ou seja, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Resumindo, número 479. No tempo determinado por Deus, o Filho único do Pai, a Palavra eterna, isto é, o Verbo e a imagem substancial do Pai, se encarnou. Sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. Jesus Cristo número 480. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade de sua pessoa divina. Por isso, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Número 481. Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Número 482. Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem inteligência e vontade humanas, perfeitamente harmonizadas com sua inteligência e sua vontade divinas, que tem em comum com o Pai e o Espírito Santo e a elas submetidas. Número 483. A encarnação é, portanto, o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo.